Graça e paz, igreja, amém? Agradeço pela presença de cada um de vocês aqui, né? E pela oportunidade de estarmos partilhando da palavra do Senhor, né? Estamos numa série, né? E esse domingo estamos fazendo o encerramento dessa série. Então, se você teve a oportunidade de acompanhar, né? Tá vendo cada episódio, cada ministração aqui tem sido enriquecedor. Mas também, se você não veio, perdeu alguns outros vindo aqui pela primeira vez, não tem problema, né? O Senhor tem uma porção para mim e para a tua vida nessa noite, amém? Então, para a gente já dar início, eu queria que você abrisse aí em Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Tem sido ministrações, né, que o Senhor tem direcionado, poderosas, né? Tem colocado esse direcionamento, né, na vida do nosso pastor Rodolfo. Então, começamos no finalzinho do mês de junho e demos continuidade nas cartas, né, que João escreve às igrejas. Então, são 7 cartas, né, foram 7 episódios. E hoje nós estamos na última carta, que é a igreja de Laodiceia. Amém? Então, se você abriu aí Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 22. Amém? Quem abriu diz amém aí, bem fervoroso. Amém. Vocês estão aqui comigo, né? Não me deixe só não. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19 diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, aquele que tem ouvido, ouça. Nessa noite, o Senhor quer instigar em nós o nosso ouvido. Então, peço a você, tire toda a distração. A pessoa que está do seu lado, não conversa comigo. Eu quero me concentrar agora. Eu quero elevar os meus pensamentos agora. Eu quero me concentrar e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Amém? Então, vamos começar fechando os nossos olhos. Curva a sua cabeça. Fale ao Pai e diga: Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor repreende e disciplina quem ama, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu ensino, ó Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é que convence. Por meio do Espírito Santo, nos convence, Senhor Jesus, da verdade. Nos convence, Senhor, do pecado, Deus. Nos traz o entendimento do juízo, Senhor Jesus. Ó Deus, nessa noite, Pai, não queremos, Senhor, que seja uma pessoa falando aqui na frente. Não é, Senhor. Tem sido desde o momento que chegamos aqui
aqui neste lugar, Senhor. Podemos provar o Teu Espírito se movendo aqui nesta casa, Senhor Deus. Ó Senhor, que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações, ó Deus. Faz os nossos ouvidos atentos a ouvir tão somente a Tua voz, ó Pai. Nós já Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu falei, né, a gente vem trazendo essa série, e o Senhor tem falado, primeiramente, a gente viu ali a carta à igreja de Éfeso, Esmirna, e todas as outras, né, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, e hoje a gente está aqui nessa palavra que é tão impactante, a carta que o Senhor Jesus pede para o João escrever ali. Ele escreve com revelações do próprio Deus, né? E ele escreve a sua igreja, a sua amada igreja. Se você vem acompanhando esse número 7, né? O Breno até falou na terça-feira aqui muito bem. Não é que apenas eram 7 igrejas, né? Não se resume a numericamente o número 7, mas é uma palavra à igreja de Cristo, a sua totalidade. O número 7 traz esse entendimento de plenitude, do que é pleno no Senhor. Então é uma carta ao Senhor, são palavras do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Você crê? Amém? Então, a partir do momento que o Senhor nos leva a meditar em cada versículo, cada palavra dessa, eu quero que você tenha esse entendimento. Senhor, mostra em mim, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, sabe? Se permitir ser disciplinado e permitir ser direcionado pelo Espírito Santo. E ele começa falando que essas palavras são do amém. Eu não sei, na minha versão é a NVI, não sei como está na sua versão, mas na minha esse amém está com A maiúsculo. Né? Isso traz um entendimento do absoluto, do Deus Todo-Poderoso, do tremendo, do nosso Deus amado. Então essas palavras não são qualquer palavras. Ele fala que é da testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então o próprio Jesus, ele se revela e traz todo esse rolo, sabe? Todas essas palavras, todos esses direcionamentos aqui. E ele começa falando assim como as outras: conheço as tuas obras. Mas há uma particularidade na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, infelizmente, não tinha nenhum elogio da parte do Senhor Jesus. As outras, ele olha e fez: vejo as tuas obras, conheço como você é diligente nessa área, mas está faltando nessa, precisa melhorar. Nós cantamos aqui, né, sobre voltar ao primeiro amor. É o entendimento, o primeiro entendimento que o Espírito traz lá à igreja de Éfeso, sabe? Elogia dos pontos que a igreja tem crescido, tem amadurecido, mas traz o entendimento ali para que ela se arrependa e volte para onde ela estava falhando, que era a falta ali, a distância do primeiro amor. Mas a igreja de Laodiceia não. A igreja de Laodiceia, a gente leu aqui e a gente vai se aprofundar mais. Não há nada que ele pontue de qualidade. Não há nada que ele olhe e veja um ponto positivo. Pelo contrário, o Senhor, ele vem revelar de maneira muito enfática uma necessidade extrema daquela igreja precisava. E ele diz: conheço as tuas obras. Veja aí no versículo 15, né, desse capítulo, que ele fala: sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Então aqui ele diz: olha, o direcionamento era você ser frio ou você quente, mas veja que você não é nenhuma coisa nem outra. Você é morno. E o que é que o morno causa? O que é que significa ser morno, meus amados? O que é que essa palavra tem, Senhor, para me confrontar nesse entendimento? Ele fala aqui da água morna, a água que não tem efeito. Porque o Senhor Jesus, ele traz esse entendimento e escreve essa carta para que as pessoas daquela cidade, aquela comunidade ali entenda, aquela comunidade evangelística, aquela igreja ali entenda. Laodiceia, ela está localizada geograficamente entre uma rota muito importante naquele tempo, onde de um lado estava estava a cidade de Hierápolis.
Imagina aqui, do meu lado direito, localizava assim a região Hierápolis. Entre ela, Laodiceia, e mais à frente, em outra região, estava a cidade de Colosso, certo? Então, a cidade de Hierápolis era uma cidade muito conhecida por suas águas quentes. Ela tinha fontes termais lá, fontes que eram águas quentes e até terapêuticas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a alguns lugares turísticos que a água assim é bem quente, sabe? Que as pessoas vão, fazem até tratamentos lá de argila, banhos terapêuticos em águas bem mornas, naturais. E Hierápolis era conhecida por essa característica de ser águas quentes e terapêuticas. Amém? Hierápolis era conhecida que águas quentes, ok? Vocês estão prestando atenção, né? E aqui, qual é a outra cidade que eu falei? A cidade de Colossos. E a cidade de Colossos já era o oposto. A água lá, as fontes lá eram frias. Uma água fria, aquela água refrescante, sabe? E como era rota comercial, era um caminho muito usado naquela época, muito conhecido, vamos dizer assim, umas cidades muito importantes naquela região. Então as pessoas iam lá em Colossos, sabiam das suas fontes lá, de águas tão frias, e lá se refrescavam, né? Saciava a sede, então enchiam assim suas botijas para a jornada na caminhada. Então era muito conhecido por suas águas frias e ter esse benefício. Já a Laodiceia, ali no meio não tinha fontes, então ela era irrigada da água que vinha de Hierápolis e da água que vinha de Colosso. Então a água fria com a água quente era conhecida ali como água morna. Ela não tinha efeito algum. Ela nem era terapêutica, nem curava, nem tinha essa característica, nem refrescava. Porque, não sei vocês, mas se você for beber uma água morna, nossa, não é nada agradável. E o Senhor faz esse entendimento para elas, sabe? A água de vocês, a qualidade de vocês, a característica de vocês me dá ânsia de vômito, meus irmãos. Isso é muito forte, sabe? Né? É muito ruim, não sei se você já teve essa experiência de passar mal, de estar ali com ânsia de vômito. É uma sensação muito ruim. Sabe, e o próprio Jesus, ele usa dessa característica e desse atributo para se falar daquela igreja. Era uma igreja que ela nem estava sendo um ponto ali terapêutico, não era uma igreja onde as pessoas vinham e tinha cura, sabe, tinha um bálsamo, era uma igreja que tratava os doentes, não, e nem era uma igreja com águas frias, que trazia refrigério, que as pessoas poderiam se saciar ali, aqueles que chegassem sedentos, mas não, era uma igreja morna, muito presa a uma negligência ali, a uma atitude mediana, sabe? Um caminho mediano. Ah, tudo bem, nem faço isso, nem faço aquilo. Fico aqui nessa minha mesmice. E quantas vezes nós estamos nessa posição? O Senhor nos chama para ser frios ou quentes, sabe? Por muito tempo eu tive entendimento dessa palavra, eu não sei você, que a gente acha que é só ser quente, só ser fervoroso, né? Isso sim, a palavra nos chama para ser isso, ter uma fé fervorosa. Mas ser frio nesse contexto é ser também ali um refrigério para pessoas à sua volta, sabe? Pessoas que chegam, pode chegar perto de você, pode chegar na sua casa e receber uma palavra ali de ânimo, uma palavra de alegria, olhar para você e dizer, poxa, aquela pessoa, o sorriso dela me impacta quando eu chego na igreja, sabe? Ela está ali na recepção, do jeitinho dela, mas ela está ali tão intensa, tão alegre, de tão bom ânimo, como a palavra do Senhor nos ensina, que ela causa um impacto em mim. Sabe, talvez você não falou nada, você não fez nada, mas você não sabe a intenção, o seu jeitinho, como tem sido algo na vida de alguém, né? Mas aqui não, aqui está uma igreja que ela não causa efeito nenhum. Ela está ali numa inércia, sabe? Ela está ali numa situação que ela não tem sido bálsamo, não tem sido refrigério, não tem sido ali cura ou qualquer uma dessas características. Na verdade, ela não tem sido intencional.
Porque há intensidade no quente, há intencional, há intensidade no frio, mas no morno não há nada. No morno não há outra reação, a não ser a reação de ânsia de vômito, o Senhor Jesus diz. Então, não há outra reação, não há outra consequência, a não ser o que ele diz aqui: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe, a igreja, a noiva, ela tem parte com o noivo, amém? Nós temos parte com o noivo. O Senhor gosta desse relacionamento, dessa união com a sua igreja. A palavra diz que a igreja é o corpo, ele é o cabeça. Então, há intencionalidade, o Senhor gosta dessa interação. Então, nós temos parte com Deus. Mas a partir do momento que Ele diz que está a ponto a vomitar-te-á da boca, é quando a gente perde. É quando o cristão perde essa parte que ele tem com Cristo, sabe? E o que ele está dizendo isso aqui? Vai vir um tempo que o Senhor vai fazer essa separação. Vai vir um tempo, a Bíblia diz que hoje o trigo e o joio estão juntos, sim ou não? Cresce junto, o Senhor Jesus fala em sua parábola. Mas há um tempo que Ele vai separar, e só Ele pode fazer isso. E nesse momento que Ele separa, Ele tira ali o joio. Ele tira aquilo que não presta. Então esse vomitar é essa separação que o Senhor Jesus vai fazer. E quem somos nós nesse contexto? Qual o efeito que nós temos causado? A sua vida tem causado um efeito onde você está. Sabe, as pessoas à sua volta têm visto o que em você? Têm visto o que na minha vida? Sabe, as palavras que saem da nossa boca são palavras terapêuticas, são palavras de ânimo, de cura, que trazem renovo para os que estão à nossa volta. Ou são aquelas palavras que muitas vezes só traz murmuração. Já parou para pensar? Já parou para imaginar como é ruim a gente estar perto de uma pessoa que da boca dela só sai palavras de murmuração? Não, menina, que calor, e que frio, e reclama de tudo, e nada tá bom. Esse lugar é muito ruim. Esse ambiente não. Nossa, são palavras que sinceramente, eu não sei você, mas eu tive a oportunidade de dizer: meu Deus, sabe, está me incomodando. Então é isso que essa água morna, o Senhor fala, que causa essa reação. E Ele dá continuidade. Ele diz o porquê que eles estavam nessa vida assim morna. Qual é a causa daquela igreja não estar sendo relevante naquele tempo, sabe? Era uma cidade muito rica, era uma igreja também muito rica, muito próspera. Os estudos vão dizer que Laodiceia ela foi atacada, né? Muitas vezes assim por terremotos, na verdade, né? A expressão certa não é atacada, ela sofreu muitos terremotos e a cidade precisou ser construída por 2 vezes, e os próprios moradores fizeram essa reconstrução na cidade. Lá tinha teatros naquele tempo, né? Eram teatros a céu aberto, estruturas grandiosas que os próprios moradores, com as riquezas que tinham, eles construíam, sabe? Laodiceia também era conhecido como uma grande produtora de tecido, de um tecido especial, de uma lã especial. Então, como eu falei, né? No começo era uma rota muito importante, uma rota comercial muito importante. Então, trazendo um pouco esse contexto, além de ser muito próspera, muito rica, ser produtora de tecido, de lã. Então, muitas pessoas importavam, compravam lã dessa cidade aqui. Isso ocasionava uma valorização ainda mais, né, daquela cidade comercialmente. Ela também era conhecida por ter medicamentos avançados para cura oftalmológica. Ela tinha colírios que curavam, tratavam. Então é uma cidade muito relevante. Mas é neste lugar de relevância que esse povo se perde, que essa igreja se perde. Ele diz no versículo 17, acompanhe na sua Bíblia, diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Então aquela igreja estava vivendo aquela mornidão por causa da sua autossuficiência. Repita comigo: autossuficiência.
por ser realmente muito rica, muito próspera, aquela igreja se achava de uma maneira que de nada precisava. Sabe, eu preciso de quê? Eu preciso ouvir essa palavra? Não, eu já sei tudo. Eu preciso ouvir direcionamento, eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser ensinado, eu preciso ser cuidado, eu preciso de água que me refrigere. Não, eu sei onde eu busco. Então era uma autossuficiência, era um egocentrismo, sabe? A falta de reconhecimento e dependência no Senhor. E é por muito isso que muitos de nós podemos nos perder, meu irmão. Talvez você diga, meu irmão, mas minha conta bancária não é essa daqui, não. Minha conta bancária não tem essa fortuna toda, não, que você está falando que aquele povo tinha naquela cidade. Mas muitas vezes a gente pode se perder na autossuficiência. Não é do dinheiro, é do nosso egoísmo, é do orgulho, é da soberba, de a gente achar que a gente não depende do outro, que eu não preciso do outro. Eu tenho 30 anos já de evangelho. Eu sei tudo, eu já li a Bíblia várias vezes, de capa a capa. O que é isso? O que é isso? É nada. Deus, Ele abate o soberbo, a palavra vai dizer. E Ele exalta o humilde de coração. Sabe, não é a humildade de também se autoflagelar. Não é essa humildade que a palavra nos ensina. É de um quebrantamento no seu espírito, de você dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo dos meus irmãos, eu sou corpo com eles. Eu sou corpo com a minha igreja, eu sou corpo com o meu irmão, do menor ao maior. Então é essa humildade que faltava naquela igreja. E o próprio Jesus, ele diz, vocês dizem que não precisa de nada, não tenho falta de nada, tenho tudo, tenho riqueza, o que eu posso, eu consigo, é por meio das minhas forças. Como eu falei, né, aquela cidade sofreu com terremotos ali, e realmente o povo se uniu ali, as pessoas tinham condições e reergueram tudo. E muitas vezes nós, infelizmente, não damos conta, queremos andar por meio das nossas próprias forças. Não, eu consigo, eu que faço, eu que sei, eu sou autossuficiente em tudo. E nós não somos. Nós não somos. Nós nos deparamos há anos atrás com a pandemia. Quantas pessoas, eu não sei, talvez alguém esteja assistindo nesse momento, sofreu de maneira tão amarga nessa pandemia. Eu conheci pessoas que tinham tanto, sabe, que vinham numa vida de tanta crescente, ou nos negócios, ou na carreira, enfim, qualquer área, estudo. Tinha uma vida tão crescente e de repente, sem menos esperar, algo que surpreendeu o mundo. Todos, numa só posição ali, sem entender o que estava acontecendo, sem compreender como seria o amanhã, quanto tempo aquilo iria passar, né? Quanto tempo a gente iria ter ou não uma solução, que solução seria essa, enfim, algo que abateu, meu amado, abateu o mais rico, o mais pobre, o mais inteligente, o mais humilde, abateu a todos. E nós estamos sujeitos a essas coisas, sabe? Sem Deus, Jesus, ele vai dizer aqui, sem Deus, nesse entendimento de autossuficiência, o homem não reconhece que ele é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Independente do que você tenha, independente de que status você esteja, que posição você está, o quanto você já correu, o quanto você já acumulou na sua vida, o quanto você já viveu, tantos lugares você viajou, o quanto você tem no seu currículo, independente disso, o homem sem Deus, ele é pobre, cego, miserável e nu. E é muito interessante, como eu falei, você trazer isso para essa igreja. Quando eu aprendi isso, nossa, como o Senhor Jesus em todo o tempo, Ele é tão didático.
Porque, como eu falei, ele diz que você é pobre para um povo ali, uma igreja rica. E se a gente lembrar aqui de Esmirna, uma igreja que era pobre, ele diz para ela: você é rica. Não é um entendimento material humano, não, daquilo que está alcançável, que a gente pode ver, não. É um entendimento soberano no reino de Deus. Então, realmente, humanamente falando, aquela igreja era bastarda. Mas para o Senhor Jesus, ela era pobre. Pobre de espírito, como Jesus vai falar também, né, no seu sermão. E é uma igreja qual produzia tecido, lã, era produtora de vestes, para, vamos dizer assim, trazendo para hoje uma referência na moda, digamos assim, para o nosso entendimento. O que é que Jesus fala que ela estava? Nua. Sabe, produzia lã, produzia tanto material para vestes, mas em si, aos olhos do céu, ela se encontrava despida ali, daquilo nada valia. E uma igreja que produzia, uma cidade que produzia colírio, que era ali terapêutico, que curava muitas pessoas de tratamentos oftalmológicos, como eu falei, de curas na visão, pessoas que tinham problemas de visão, que conseguiam ali, a partir daquele tratamento, daquela descoberta, daquele medicamento, conseguir agora enxergar. Era uma cidade ali, uma igreja que estava cega. Então, daquilo que tudo que ela mais tinha, era tudo que ela mais precisava, na verdade. E ela estava enganando a quem? Enganando a si mesma. Então, como nós estamos? Como nós estamos? Nós estamos numa situação de nos próprios enganar, sabe? Tá nos enganando a nós mesmos. Ah, não, eu sou... Não é para mim essa palavra, não. Eu sou dizimista fiel. Eu sou aqui, ó, voluntário. Ah, eu estou aqui todo culto. Ah, eu tenho a minha Bíblia. É uma Bíblia de estudo desse tamanho. Eu leio a Bíblia todos os dias. Mas qual é a intenção no coração? Ah, meus irmãos, a gente pode muitas vezes nos pegar fazendo a coisa certa, mas a intenção errada. Muitas vezes, infelizmente, está com a Bíblia bem grande, andando, né, de vestes, do alto da cabeça ao sapato no pé, bem abastardo. Mas o nosso olhar, o nosso coração é de julgamento. Olhar aquele irmão muitas vezes menos favorecido e achar que ele não é igual. Tratar de maneira diferente aquela pessoa que tem errado, tem falhado, e a gente olha com um olhar tão de julgamento, de soberba, e muitas vezes a gente nem se dá conta. E o Senhor, Ele quer provar, Ele quer nos levar a analisar o nosso coração, as nossas intenções. Aquela igreja com tanto recurso, com tantas coisas assim ao seu alcance e à sua mão, ela não estava fazendo uma autoanálise. Ela não estava olhando para dentro. Ela não estava se colocando nesse lugar de dependência. Mas o Senhor, Ele diz para mim e para você nesta noite. Versículo 18. Dou-lhe esse conselho. Ah, esse conselho é precioso. Esse conselho é para você grifar aí na sua Bíblia. Esse conselho é para você guardar no seu coração. Versículo 18, ele vai dizer: compre de mim ouro refinado do ouro. Compre de mim algo que não é sujo, não é impuro. Pelo contrário, é puro. Sabe, o ouro refinado no fogo era aquele ouro puro, sem impureza, porque o fogo do Senhor Jesus, Ele purifica, Ele tira as impurezas, Ele tira essa autossuficiência em nós, Ele quebranta o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa soberba, o nosso olhar assim, o nosso nariz empinado, analisando como é aquela igreja, analisando como é que eles falam, como é que eles andam. Olha como ele se veste. Não, o fogo do Senhor quebranta em nós. Tudo isso nos trata e nos ensina a olhar com o olhar de Cristo, amém? E ele diz: compre de mim.
Compre de mim esse ouro refinado. Busque em mim. Não há outro lugar que a gente possa encontrar, meu irmão. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. O próprio Jesus, ele fala para a multidão ali à sua volta. Ele, a partir do versículo 34. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas vezes nós estamos querendo fazer o oposto do que Jesus ensinou. Sabe, eu quero salvar a minha vida. Eu quero pensar no meu futuro. Eu quero só correr atrás, sabe? Correr atrás de conquistar. Eu tenho metas na minha vida. Eu quero juntar, eu quero ser abastardo. Eu quero deixar uma herança, enfim. Eu não sei qual é o entendimento, sabe? Eu quero ter um currículo assim, invejável. Eu quero superar todos que vieram antes de mim. Eu quero mostrar para a sociedade o quanto eu batalhei, o quanto eu conquistei, o quanto eu corri atrás, o quanto eu fiz. Meu irmão, tudo isso é autossuficiência. Tudo isso é procedente do orgulho do homem. E eu não estou dizendo que é errado. Não é a intenção. É o que o Senhor quer nos ensinar. Sabe, qual a intenção de eu querer minha graduação ou uma carreira? Qual a intenção? É para o reino. Senhor, é para te obedecer, é para te servir, sabe? Muitas vezes se prega muito uma falsa humildade. Não é que o Senhor Jesus quer que a gente nada tenha. Não é que Jesus quer que a gente seja aquele que use roupas rasgadas, sabe? Chinelos furados, não. Agora Jesus quer que tudo que está em suas mãos não ocupe o valor que só Ele pode ocupar na tua vida. E que tudo que Ele possa te abençoar, te abastar, seja assim: Senhor, isso aqui tudo eu renuncio. Eu considero isso tudo aqui é perda. Isso aqui não tem valor acima, comparado a Ti, Senhor. Isso aqui tudo eu te entrego. Sabe? Se tudo isso o Senhor me pedir, tudo isso eu te dou. Então é isso que ele estava dizendo àquela igreja: compre de mim, busque de mim, que a gente possa reconhecer que a riqueza do céu é muito mais valiosa, meus amados irmãos, que a riqueza que vem do alto, que a prosperidade na eternidade nem se compara com as coisas desse mundo. Então, quando a gente entende que o que vem do Senhor é tudo o que eu preciso, essas demais coisas são acrescentadas. São acréscimos, sabe? São coisas que o Senhor, Ele também quer dar. Mas para qual intenção? Para qual propósito? E você tem propósito na sua vida, amém? Você crê? Você tem propósito. O Senhor te fez com um propósito. E é nesse propósito que você precisa viver. E ele fala mais ainda, continuando, no versículo 18. Você se tornará rico quando comprar de mim esse ouro refinado no fogo. Compre também roupas brancas. Vista-se para cobrir sua vergonha, sua nudez. Vestes limpas, sem manchas. Sabe, daquilo que você buscou e conquistou. É puro diante do Senhor. Não é com jeitinho que você tem que andar. Não é passando a perna, não é querendo ser maior que o outro, não é querendo competir com o outro que você tem que andar. É com vestes limpas, vestes brancas, que aonde você chegar as pessoas vão dizer: está aí um homem de caráter de Deus, está aí uma mulher de caráter de Deus. As suas vestes vão falar por você. As suas vestes brancas, limpas, é essa veste da noiva, amém? É essa veste da noiva que o noivo vem encontrar.
E ele fala mais, né? Compre de mim um colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sozinho nós não enxergamos direito. Do nosso eu, dentro do nosso entendimento, da nossa carne, nós não enxergamos direito. Nós precisamos pedir para o Senhor revelar, colocar em nós um olhar de Cristo, para que a gente possa ver como o Senhor vê. O homem olha de uma forma, meu amado. O homem olha de uma forma, mas o Senhor não vê como o homem vê. Então, nosso olhar precisa ser um olhar semelhante ao de Cristo. E tudo isso nós encontramos nele, né? A riqueza, qual é a riqueza dos céus? As vestes, quais as vestes que a gente deve andar? E esse colírio que nos unge os olhos, que nos faz ter um olhar diferenciado para com o Senhor. Busquem, reconheça que a gente precisa, reconheça que somos dependentes, sabe? Porque esse ouro refinado representa uma pureza. Nós precisamos dessa pureza. Essas vestes brancas representam a santidade. É nela que nós devemos andar. Sem santidade, meu irmão, não dá para a gente ser igreja. Não dá, pode aqui estar com a porta aberta, pode estar aqui cheio de pessoas, mas sem santidade o Senhor não recebe, o Senhor não aceita, o Senhor não entra, sabe? Não se faz presente aqui neste lugar. Precisamos sim nos humilhar, pedir ao Senhor santidade, que Ele nos revista dessa santidade todos os dias, né? E esse colírio representa a unção do céu, a unção sobre a minha e sobre a tua vida. E essa repreensão, né, como eu falei no começo, no versículo 19, essa disciplina o Senhor dá àqueles a quem ama. Então, se você tem esse entendimento do amor do Senhor por você, dessa entrega do Senhor que foi por completo, o Senhor não fez uma entrega mediana, não. O Senhor não deu uma entrega morna ali para mim e para você, não. Ele entregou o seu filho, o seu único filho por mim e por você naquela cruz. Então, quando a gente tem esse entendimento dessa entrega por completo do Senhor, desse amor por Senhor, nós recebemos essa repreensão, nós recebemos essa disciplina do Senhor, porque Ele faz isso com quem Ele ama, e Ele demonstrou esse amor, sabe? Eu tenho um filho, né? Então a gente disciplina, fala, e ele às vezes fala: mamãe, hoje você está reclamando demais. Eu falei: meu filho, eu tenho que reclamar, porque eu amo. Imagina se eu não reclamasse mais. Imagina se eu deixasse ele fazer o que ele quiser. Imagina se eu deixasse ele ir sozinho para onde ele quiser. Imagina se eu não tivesse ali repreendendo ele no que fosse necessário. Vocês acham que eu estaria amando o meu filho? Se eu deixasse seguir as suas próprias vontades? Não. O Senhor disciplina, o Senhor repreende aqueles que amam. É a partir do momento que eu não repreendesse, eu não disciplinasse mais o meu filho, eu não estaria mais amando ele. Mas meus irmãos, vai ter um momento. Vai chegar um momento que vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. O Senhor vem buscar a sua igreja, e a partir desse momento que sua igreja for retirada, a palavra do Senhor, né, sua revelação em Apocalipse vai dizer que vem a ira do Senhor, e aí vai ser tarde demais. E eu aconselho a você, não espere ser tarde demais na sua vida. Não espere a oportunidade, o hoje, desse amor do Senhor estendido, dessa mão estendida, desses conselhos, desse direcionamento do Senhor. E se perca, sabe? A partir do momento que você vê, procurar essa oportunidade e não achar mais. E esse momento pode ser individual também. Muitas pessoas foram buscar o Senhor, muitas vezes no momento
tão difícil da vida, tão difícil na vida, mas como estamos na graça e misericórdia e nesse amor do Senhor, Ele se deixa encontrar. Mas se há momento em que seja tarde demais, que as portas se fechem, aí, meu amado, não há nada que se possa fazer, sabe? Interceder, intermediar, porque já foi, não é bíblico. É hoje, o momento é agora, a oportunidade que o Senhor tem, que Ele te chama, é o hoje de Deus, amém? Então Ele fala essa palavra de repreensão, e Ele diz, seja diligente e arrependa-se. Sabe, é um direcionamento do Senhor, que é tempo de se arrepender, é momento de se arrepender, de não olhar mais para trás, e dizer, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, que é coisa pior do que essa igreja estava. Não, como eu falei, não tinha mais elogios para ela, de tamanha arrogância que ela estava, de tamanha perdida que ela estava, sabe? Não tinha nada de proveito mais. Mas o Senhor diz para você hoje, arrependa-se e seja diligente, busca o Senhor. Versículo 20, Ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. O Senhor vem construindo isso nessas cartas de maneira tão preciosa, sabe? Lá em Éfeso, Ele avisa, vai chegar um momento que eu vi. Se você for ler aqui um pouco antes, volta aí para Apocalipse. Apocalipse 2, né, que é a primeira carta, Ele vai falar que Ele vai vir. No finalzinho do versículo 5, né? Eles lembram do Senhor, se caiu, arrepende-se, pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então é futuro aqui, eu virei. Né? E assim Ele vai dizendo a todas as outras. Ele fala também a Esmirna, no versículo 16, ainda do capítulo 2. Ele fala aí para a igreja de Pérgamo, no versículo 16 ele diz, portanto arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então toda vez você está narrando como um futuro, né? Ainda no capítulo 3, versículo agora 11, ele fala para a igreja de Filadélfia, venham em breve, guarda o que tem. Então tem se aproximado. Mas a igreja de Laodiceia, ele diz, eis que já estou à porta e bato. Aquilo que você acha, jovem, que está muito distante ainda de acontecer, tenho muito tempo, eu tenho que aproveitar. Eu só tenho 16 anos. Eu só tenho 18 anos. Eu tenho que aproveitar a vida. Depois eu dou ouvidos a essas palavras aí. Ou você já adulto. Não, eu tenho que correr atrás, sabe? Eu estou correndo atrás. Quero minha estabilidade financeira. Eu quero constituir muitos sonhos ainda. Eu tenho metas para a minha vida. E eu não estou preocupado com isso agora não. Depois eu vejo isso. Mas o Senhor diz, eis que estou à porta. Eis que já estou aí. Sabe? A palavra do Senhor você vê se cumprindo. Coisas que o Senhor já dizia que eram os princípios das dores. Então Ele vem, meu amado, isso é promessa. E Ele é fiel para com sua promessa. E como Ele vai nos encontrar? Que igreja Ele vai achar? Uma igreja diligente, uma igreja ali prostrada e arrependida, quebrantada diante do Senhor. Ou Ele vai encontrar uma igreja dispersa, morna, presa só nos seus próprios eus. Porque é isso que o mundo muitas vezes nos ensina. Que a gente tem que estar preso no próprio eu. O que é isso, Mary? Não, eu preciso, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu anseio, o que eu... Tudo presa no eu. E o Senhor não nos ensina a ser assim. Jesus não nos ensinou a ser assim. Então aqui está um Jesus, né, vindo, batendo a porta. E Ele diz, mas se alguém ouvir, como é precioso esse ouvir, meu irmão. Como é precioso ouvirmos a voz do Senhor. Se alguém ouvir a minha voz.
e abrir. Só é possível abrir quem ouve. Então, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe, muitas vezes a gente fala esses versículos apenas para as pessoas que estão distantes do Senhor, né? Oh, Jesus está à porta e bate. Jesus está à porta e bate. Ele chama, e ele chama sim, não está errado aplicar dessa forma, porque ele diz que ele, o pastor, ele chama as suas ovelhas, né? E aquele que reconhece a voz e segue, né? E essas são as ovelhas do Senhor. Mas esse versículo aqui ele está falando a igreja, uma igreja que estava tão autossuficiente que ela se mantinha ali. Imagina ali como eles adoravam, como eles falavam da palavra, os ensinamentos, mas o próprio Espírito Santo estava lá de fora. Ele estava tão preso no eu, como eu falei, eles estavam tão abastados das coisas materiais, que o mais precioso estava do lado de fora, querendo entrar. É esse o contexto, é isso que o Senhor nos alerta nessa noite. Quantas vezes estamos presos à nossa rotina? É porque a minha rotina é muito cheia de tarefa. Eu acordo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho muito compromisso. Eu não tenho tempo, eu corro demais. É uma correria na minha vida. E onde está o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? Todos os dias. Está à porta e bate. Ou você tem dado tempo de qualidade, tempo priorizado o Senhor Jesus, para ter tempo à mesa ali, ele de cear com ele, ele comigo, é relacionamento, sabe? Não tem nada melhor do que uma mesa, do que estar ali. Tempo de mesa, como muito se fala hoje, né? Uma expressão muito usada. É tempo de relacionamento, sabe? De você estar ouvindo a voz do Senhor. Você está buscando do Senhor aquilo que Ele quer que você faça. E Ele convida isso para hoje, sabe? Cear com o Senhor é o agora. A palavra também vai dizer, Jesus traz a parábola lá em Lucas 15, que vai vir um banquete celestial, sabe? Ele traz essa ilustração de nos céus, estarmos ali ceando com Cristo, com o Pai. Amém? Não sei se vocês já viram uma vez na internet, eu vi uma ilustração de uma mesa linda no céu, um banquete. Mas como é que você quer ter esse tempo de mesa nos céus, se você não tem tempo de mesa hoje? Sabe que sua segunda, na sua terça, na sua quarta, quinta, sexta. Não dá, meu irmão, não dá para querer assentar-se à mesa do banquete se a gente não se deleita com o Senhor todos os dias da nossa vida. Se a gente não chama Jesus, sabe? A gente teve um tempo na consagração do JNI, um aprendizado sobre devocional. Devocional é isso, chamar Jesus. Jesus, senta aqui comigo. Fala, Senhor, comigo. Fala a tua palavra, revela-te. Sabe, mostra-me, Senhor, que eu preciso mais, porque eu preciso mais de Ti. Eu não estou abastado, soberbo. Não, eu sou o melhor. Eu já sei tudo isso. Isso aí não é nada de novo para mim. Não. Senhor, eu preciso, quebra o meu eu, quebranta-me todos os dias. Senhor, você convida o Espírito Santo para perto. Isso é o convite que Ele quer receber de nós, sabe? Isso é o abrir a porta. Então, Ele faz esse convite, Ele insiste, batendo a porta da minha e da tua vida, batendo a porta de uma igreja santa, uma igreja relevante nesse tempo, uma igreja que tem dá liberdade para o Espírito Santo agir, não está ali presa numa formalidade. Sabe, é isso que aquela igreja estava, presa numa formalidade. Por quantos anos? A Bíblia não revela, imagino eu, tão abastada, tão cheia de tantos recursos, mas faltando ali o principal, faltando ali aquilo que era primordial, o que era a essência.
E ele fala mais no versículo 21, se você puder acompanhar ele ainda no capítulo 3 de Apocalipse. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, amém? E sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz para a igreja. Então, há um trono, há um lugar, meu irmão, muito mais precioso para mim e para você. Há um lugar, uma eternidade. Se você tem o entendimento dessa palavra, uma eternidade. Sabe, nem se compara com seus 30, 20, 40 anos, não sei, 60 anos, eu não sei. Nem se compara. Então, por que a gente vai perder uma eternidade? Perder, né? Como Jesus disse, que adianta o homem perder a sua alma por causa de coisas terrenas, por causa de coisas que estão preenchendo o nosso coração materialmente, coisas que estão ali nos deixando numa inércia, numa vida morna, por causa de um olhar que nos falta para a eternidade. E não se engane, é nisso que o inimigo quer nos levar. Não pense que essa mornidão, mas eu venho, sento aqui na cadeira, né, escuto os louvores, preste atenção aí, abra a minha Bíblia, preste atenção na palavra, mas termina o culto, eu vou para casa e nada muda. Você continua nas mesmas práticas que o Senhor já mandou que você não andasse mais. Você continua negligenciando aquilo que o Senhor já falou que você precisa fazer, que você precisa buscar. Nada muda. Então, a única pessoa que está se agradando disso é no inimigo. É nesse lugar de mornidão, meu irmão, que ele quer manter. A partir do ponto de quê? Porque ele sabe. Porque esse ponto é o ponto que está ali pronto para o Senhor vomitar, para o Senhor excluir, para o Senhor rejeitar. Misericórdia. E ele fala também uma aplicação muito interessante lá em Éfeso. Ele diz que eu tirarei o teu candelabro. Se você depois for a fundo, né, ler e querer aprender mais dessa palavra, você que perdeu o primeiro episódio e outro episódio que a gente já teve aqui, cada candelabro desse representava a igreja nos céus, sabe? E ele diz, eu retirarei. Se eu voltar, se eu vier e eu não buscar, não encontrar uma noiva arrependida, quebrantada, com entendimento de quem ela é verdadeiramente em Cristo, meu irmão. O Senhor Jesus, ele disse, eu retirarei, eu vomitar-te-ei, eu excluirei. Precisamos entender qual é essa preciosidade do evangelho que a igreja precisa viver. Né? Muito se diz sobre a religião. Religião não salva. Você acha que é por boas obras? Não é. Não adianta o tanto de ação social que você faça. Não é porque você, eu pego das minhas riquezas, tanto eu sempre dou e abençoo. Eu faço isso, eu destino para tal lugar. Eu pego e compro e abençoo e faço. Meu irmão, isso não garante salvação. Mas a religião, né, Tiago vai falar, a religião santa, imaculada, não é cuidar dos órfãos e das viúvas? É só isso? Abre aí, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 7. Muitas pessoas param até aí. Tiago 1, capítulo 27, vai dizer, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, né? Na minha versão está assim, ou santa, tem outras versões, é esta, cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades. Aí para aí, na minha Bíblia tem mais,
na sua tem, ele diz assim: e não se deixar corromper pelo mundo. Na minha versão ela complementa, eu não sei. Em outras versões ele diz assim, mas, como eu falei, né, eu estou na NVI. Mas ele complementa aqui no final do versículo 7. Na NAA também diz: e guardar-se incontaminado do mundo. Por que muitas vezes se perde isso? Porque isso é confronto. Porque isso a gente não quer. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva. Repito, não. Ir para a igreja, ser corpo, renunciar, entregar-me por completo. Não, parece que a gente esquece o que Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Precisa abrir mão da sua vida. Aquele que rejeitar mesmo, aquele que se entregasse por completo, de perder a sua própria vida, como a gente cantou aqui, né? Eu quero gastar a minha vida para ti, Jesus. Ah, isso aí não. Isso não, isso aí depois eu faço, isso aí, não é agora. E querer viver numa vida corrompida neste mundo, de nada adianta. Então aquela igreja, por mais abastada que estava, por mais coisas que ela fizesse, a Bíblia não cita, mas ela estava corrompida pelas riquezas desse mundo. Ela estava ali contaminada, ao tal ponto dela achar que de nada precisava. E sim, de nada mais a gente precisa, se a gente tem a Jesus, amém? O salmista ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. De nada eu tenho falta se eu tenho a Jesus, se eu tenho o meu tudo. Mas aquela igreja não, aquela igreja estava deixando tudo e querendo as coisas e achando que aquilo era o que preenchia, aquilo era o que bastava. Então, que a gente possa ter um entendimento contrário nesta noite. Que a gente possa se permitir ser corrigido no Senhor, nas áreas que precisamos ser corrigidas. Sabe? Que a gente se permita buscar do Senhor aquilo que Ele tem para oferecer para mim, para a tua vida. Amém? Você pode ficar de pé neste momento. É reconhecer que o ouro que eu preciso e o ouro que você precisa é o ouro refinado no fogo. Que as vestes que eu preciso, as vestes que você precisa, jovem, não é aquela etiqueta de marca. As vestes que eu e você precisamos é as vestes brancas, purificadas pelo sangue de Jesus. E para o nosso olhar, o colírio, o bálsamo, a unção de Deus na nossa vida, que muda o nosso olhar, que a partir do momento que o nosso olhar é transformado, a nossa vida também é transformada. Os nossos olhos são janelas, sabe? Então daquele momento que a gente tira a trava dos nossos olhos, que a gente purifica a nossa visão, assim a gente pede: Senhor, dá-me a tua visão, me faz ver como o Senhor vê, Jesus, me faz, Senhor, revela, olhar para dentro de mim, se preciso for, olhar também para o meu irmão, se preciso for, para que eu possa ser uma fonte de água não mais morna, talvez como você chegou aqui, mas agora uma fonte, ou fria ou quente, uma fonte que causa efeito aonde passa, causa transformação aonde você está, amém?